Pessoal, hoje eu tô aqui para explicar para vocês uma um novo projeto que eu criei. Levou bastante tempo para eu criar. Inclusive, funciona o seguinte. Vamos lá, eu já vou começar a explicar direto. Eu percebi uma coisa que em Python, diferente do que Java, eu percebi que em Java eu tenho muito mais facilidade. Não por causa da indentação ou algo do tipo, mas sim por causa de como é feito o processo. Como eu crio mais lógica do que lógica em Python, como eu percebo mais, compreendo mais pela quantidade de informação que tem. Por exemplo, aqui, vamos lá, eu vou explicar direto. Em Abstract Class, Abstract, para dar implementação a subclasses, que vai servir como nada mais nada menos como exemplo para cada classe, que vai forçar a implementação desse código aqui. Então eu crio um abstract nome. Então eu crio, confirmo, pronto. Só que aí que tá, protect. O protect é nada mais nada menos que o encapsulamento. Ele vai encapsular proteger essas variáveis que eu criei e eu vou jogar elas aqui. Todas elas aqui, ó. Só que aí que tá. Ele não protege tudo, porque ele vai compartilhar também para outras classes. Vai virar uma herança e vai compartilhar para as outras classes. Então daí eu chamo ela em public. Public nome, que eu vou chamar a classe nome. Então eu crio a chave, tem uma chave para desbloquear isso para poder chamar, que é o que? String. Eu uso string nome, string e-mail, string senha. Pronto. Eu usando isso daqui, já confirmo o que para o Java? A confirmação. Por quê? Porque com essa chavinha eu consigo desbloquear e eu consigo chamar elas em outras classes. Entendeu? E aí eu crio, e aí eu fecho a chave. Aqui eu confirmo, fecho a chave, em public abstract eu confirmo. Abstract void. Ou seja, eu vou chamar o exemplo e criar a ação, que é o void, a da ação, mostrar detalhes. Então eu mostro os detalhes. Próximo, classe pessoa. Em classe pessoa, eu vou usar a função extends. O que é extends? Extends nada mais nada menos que é tipo herdar a herança, que ele vai chamar na subclasse, vai herdar aquilo. A subclasse vai herdar a herança da superclasse e assim você só vai precisar chamar o nome e dizer e colocar super de superclasse, porque você está herdando, então você tem que chamar o superclasse, nome, e-mail e senha. Depois, agora public void, mostrar detalhes, mas esse public void tem o que? Chave, onde eu vou colocar system out print, ln, porque eu tenho que colocar ln porque é o final, aqui é o final. Então eu coloco system out print ln e coloco as informações que tem que colocar da superclasse. E pronto. Depois vamos para a classe empregado. Vou usar a mesma coisa, os extends, só que aí que tá. Para eu poder chamar criar uma outra função, eu tenho que usar private string para poder chamar somente nessa classe. Aí, quando eu criar aqui o public entregador, eu coloquei traço A porque não tem como colocar parênteses, tá? Eu chamo string nome, string e-mail, string cargo. Então eu coloco nome, e-mail, senha. Percebeu até que tem um erro aí, né? Exatamente, esse erro tem a ver também. E aí, no descargo, é para confirmar. Olha, eu estou confirmando agora que isso aqui vai ser um cargo. E aí vai ter o public void. Esse public void vai mostrar os detalhes e vai repetir o mesmo processo. Tá vendo como o seg tem uma lógica em cada um? Tá vendo como tá mais simples? É isso que eu estou falando. No Python, ele não especifica tanto. Ele só encurta isso para uma forma mais simples. Mas ele não explica tanto igual o Java. E os erros do Python é tipo, como se fosse, olha, você tem um ponto e vírgula aqui. Mas tipo, tá, o que eu faço com ponto e vírgula? Aqui não, no Java não, ele especifica, olha, a classe tem um erro aqui. Tá tendo, ó, ele explica aqui, ó, ele aponta. Diferente do que o Python, ele só mostra que tem um erro ali, mas ele não especifica que erro que é. Então eu tenho muito mais facilidade em Java, no que a sociedade fala que é difícil, do que no Python, do que a sociedade fala que é mais fácil. Entendeu? Mas eu
Eu não tô aqui para gerar debate nem nada, tô aqui para compartilhar meu conhecimento e crescer junto, tá bom? Então vamos lá. Para mim, Python é uma excelente linguagem também, para mim tanto faz. O que é importante é estudar, entender e criar uma lógica e ter disciplina. E errar vai fazer parte. Assim como eu errei bastante, demorei pra caramba, eu tive que errar bastante isso aqui para poder trazer esse conteúdo para vocês. Se não fosse esses erros, eu não estaria aqui trazendo esse conteúdo. Eu estaria na minha cama, relaxando no meu conforto e falando: se eu não fizer, eu não erro. Entendeu? Esse é o problema. Então vamos lá. Então aqui é empregado. Eu herdo a herança da classe da primeira classe, que é a superclasse, coloco o private string para chamar ela em último aqui e crio o público empregado. String nome, string e-mail, string cargo. E aí eu chamo a super. Para quê? Para exemplificação. A super é para chamar, quer dizer o quê? Para chamar superclasse, para dizer que tipo, olha, eu tenho o super aqui, então eu vou chamar nome, e-mail e senha para confirmar. E eu confirmo com o TIS, que é o que? O cargo. Eu só preciso confirmar o cargo, que é o único que falta, porque no super eu já confirmei. Então eu não preciso, eu só repito o processo e acabou. No TIS, o TIS é para isso, é justamente para confirmar aquilo que não está. Entendeu? Então eu crio o meu próximo public void. Mostrar detalhes, sistema outprint, empregado, nome, cargo, e-mail, senha. Então vamos lá. E aqui eu tenho o enum. O enum é contagem. Então ele conta cada processo e etapa que a classe Style Product vai ter que passar. Na classe pedido eu chamo essa função, essa classe. Criando a classe pedido. Crio a classe pedido. Eu crio uma classe superclasse, tá? Então eu crio outra superclasse. Classe pedido. Coloco private int. Private int é número inteiro. Coloquei id para chamar no final. Eu vou explicar o porquê eu coloquei id. Que eu vou descrever lá como tem que ser esse id. Então eu crio o private empregador empregado. Eu crio por que eu repito esse processo? Porque eu tenho que criar uma variável para chamar de forma mais facilitada. Porque senão ele vai dar erro. Então eu crio estreia product estreia. Então aí depois eu chamo público, pedido int id, empregado, tis id, que eu confirmo. E aqui eu confirmo, só que aqui, aí que tá, aqui eu confirmo normal, né? Só que aqui eu confirmo estreia product, só que aqui por que eu tô confirmando desse jeito? Porque eu tenho que dar início. Eu tenho que dar início aqui. Se eu não chamar se eu colocar só estreia product aqui, estreia, ele não vai entender que eu estou chamando, porque é justamente a classe pedido que foi feita para isso. Entendeu? Que é para eu chamar a primeira função. Public void, processar estreia. Aqui eu coloco switch. Switch é tipo o if else, ou if else no Python. Vamos pensar. Só que aqui é diferente. Porque ele não é igual, ele é tipo, como eu acabei de falar. Porque eles são exceções de casos. Ele cria um caso e depois cria o próximo caso. E aí vai ter o default, que ele vai dizer, ó, tem o default como se fosse o default, o else. Ó, tem um erro aqui. Como você quer descrever esse erro? Deu erro no sistema, erro. Se não, vai ter um sistema out.println, que é o final, a situação atual, coloca a situação do produto. E aí acabou. É simples. Então são seções de casos que vai ter um final, o caso perdido e o caso completo. Public void. Aqui eu vou criar, tá amarelo porque tá como classe porque tá sem a chave, que eu vou explicar o porquê depois que eu explicar todo o código eu corrigir os erros. Produto cancelado. Eu crio estreia product, entregar cancelada. Aqui, ó. Só que aí que tá, eu não criei isso aqui, tipo, criei agora. Não, tá aqui, ó. Entrega cancelada. Eu não posso criar uma coisa que eu não e inventar ela aqui, senão, cara, é que nem você ter, tipo, criando o projeto, ele tem que ter uma lógica. Se você cria uma coisa dentro dessa lógica, só que ela não tá puxando outra lógica, fala, ué, por que eu tô criando uma coisa que não tem sentido? É tipo isso. Então vamos lá. Public void entrega confirmada. E lá tá escrito entrega confirmada. É só fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui ele põe, eu inicio com processando o produto, traço, diferente do que outras linguagens, aqui no Java a gente coloca uma seta.
usa um método switch, só que ele funciona com uma seta. Então eu coloco estreia 1, 2, 3. Então ele vai produto em criação 1, 2, 3. Aqui eu crio o produto criado. Então eu faço essa lógica aqui, ó. Produto criado, produto em rota, produto enviado, produto entregue, estreia produto. É entrega confirmada, entrega cancelada. Eu coloquei 2 porque eu queria ver como é que ia ficar. Como que ele ia fazer se ele ia colocar entrega confirmada ou entrega cancelada. Como eu falei, questão de lógica. Então ele tem que dar entrega confirmada. Porque como aqui não tem uma situação de erro. Então vamos lá. Produto confirmado. E aqui, resumo histórico. Como tem que sair. Então vamos lá. Pedido número tal, mais ID. E-mail mais empregado a e-mail. Ponto e-mail. Por que você colocou ponto nome? Porque é o seguinte. Quando a gente cria Quando a gente está criando a função aqui, a gente tem que chamar a função que a gente criou lá. Por quê? Vamos supor. Você coloca só nome. Nome do entregador, nome. Que nome? Tem nome do entregador e tem nome da pessoa. Que nome? Então, se colocar empregador, só que não é a classe que tem que chamar. Você tem que chamar a variável. Você não pode chamar a classe aqui, tá louco? Você vai chamar uma classe inteira pra cá? Não tem como, não tem espaço. Você tem que chamar a variável. Você chamou a variável, você chamou um nome. Bom. Então, você colocou ponto nome. Sim, agora eu entendo. Então, aí você coloca mais e-mail. Empregado a e-mail. Senha, empregado a senha. E aí mais estado, que é o estado que o produto vai estar. Você vai estar na mão do cliente ou você vai estar na mão da loja. E eu crio a classe sistema de entrega. Produto start void my, que é o meu principal. String args. Perfeito. Que é aqui onde eu vou criar o meu objeto. Pessoa mais pessoa. Aqui eu crio pessoa da variável pessoa. E eu crio um novo interpretador. Annabelle. Annabelle@outlook.com. Senha. Annabelle é minha cliente. Empregador. Empregado A. Crio um novo empregador. Eduardo, tal. Recepcionista. Crio o cargo que eu tinha criado. E aqui eu jogo todas as minhas funções aqui do meu histórico. Aqui, ó. Lembra que eu falei? Pedido. Igual novo interpretador de pedido. Número 50. Então aqui tem que aparecer pedido número 50 de empregado. Quem? Eduardo. E bora para a resolução. Vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, o primeiro erro ele já está falando de um expect, que é o quê? Esperado. É esperado o quê? Só a chave. Só que tem um porém. Aqui tá meio errado, se vocês pararem para pensar. Por quê? Esse cara não devia estar aí. Porque é uma questão simples. Eu criei meu public abstract. Por que eu tenho que colocar o public void? Não tem nada que eu chamar aqui. Não tem nada que eu criar aqui. Sendo que eu iniciei o meu objeto. Meu objeto não. A minha orientação secundária da subclasse é aqui. Eu não tenho que criar da superclasse. Eu tenho que colocar aqui. Então isso aqui não vai aparecer aqui. Vai ficar estranho, não vai? Concorda? Mas é aqui que tá. O erro não tá falando disso. Mas se você parar para perceber, para pensar um pouco, pensar não, vai. Para perceber também, aqui tá meio errado. Então a gente tem que tirar esse cara daqui, deixar ele assim. A gente tem que tirar esse cara daqui, peraí. E agora a gente tem que colocar, sabe onde? Aqui, meus amigos. Então você dá um espaço aqui, sobe e joga um Ctrl V. Os webcore adoram quando eu falei isso, Ctrl V. Tô brincando. Enfim, brincadeiras à parte.
Então aqui eu resolvi dois erros. O certo é ele diminuir agora. Mas se der um erro a mais ou um erro a menos, nós vamos resolver. Pode ser que dê erro a mais. Porque dependendo que a gente mudou uma função aqui. Então pode ser que dê mais erros. Isso é normal. A gente vai resolver conforme. Se diminuir é melhor ainda. Ó, 3 erros. Já foi. Resolvemos 2 erros. Que é o que eu falei. Aquele erro que eu falei. Que é a questão desse cara tá no lugar errado. E a questão de, tipo, pô, não faz sentido ter um nome aqui, entendeu? Vamos lá, próximo. Aqui ele tá falando produto criação. Spectre num... Ah, sim, 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 entendi. Mas aí que tá. Aqui ele tá falando de um erro intercancelada e um erro switch, e um erro na switch. Mas aqui eu percebi também outro erro. Se você vai parar para analisar bem, aqui tá falando nome, e-mail e cargo. Pera, e a senha? Isso aqui tá senha, por que aqui não tem senha? Então a gente tem que criar senha. Criar o cargo, mas a gente coloca aqui senha. Então a gente coloca string senha. E dá um vírgula. Pronto, agora tá certo. Perfeito, perfeito. Agora a gente vem pro próximo, que é produto em criação. Então vamos lá. Então a gente não pode colocar... Vamos ver o que ele está falando aqui. Ah, tá, entendi. Quando a gente cria um enum, a gente nunca pode colocar ponto e vírgula. Nunca. Jamais. Em hipótese alguma a gente pode colocar ponto e vírgula. E colocar vírgula. Somente vírgula. Por que, Eduardo? Porque você está criando uma... Porque aqui você está criando o enum. No enum não se cria ponto e vírgula. Não é uma classe, não é um método. Por que você está colocando ponto e vírgula? Ponto e vírgula só se usa em classes. Aqui você só está criando um enumerador para você enumerar aquilo. Enumerador decimal é vírgula, não é ponto e vírgula. Entendeu? Quando você está fazendo um cálculo matemático, você coloca o quê? Vírgula. Quando você está enumerando 1, 2, 3, você coloca o quê? Vírgula. Você vai colocar ponto e vírgula? Não, você está enumerando. Por que você vai colocar ponto e vírgula? Entendeu? Beleza, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Switch. Ah, sim, sim, sim. Já entendi o que ele falou de primeira. Aqui ele tá falando, ó. Ah, exatamente. Percebi. Public Void processar estreia. Vamos processar essa estreia. Vamos dar um show. O show. Pronto, damos um show. Pronto. Por quê? Aqui estava errado que eu já vi. Eu tinha visto lá na frente. Eu suspeitava que seria isso. Por quê? Aqui tá falando que em switch, o nosso if else, ou if else, como preferirem, ou soluções de caso, tá falando o seguinte. Se esse não, estreia, a gente tem que processar esse caso, a gente tem que processar esse caso, a gente tem que processar esse caso. Mas aí que tá. Que caso se eu não criei nenhum caso se tava sem isso aqui? Entendeu? Tem que ter a chave também. Não é porque eu criei a chave ali que eu não vou criar outra chave. Entendeu? E aí pronto. Como é um erro, então acabou. Vamos ver? Vai ficar que nem o CMD. Fica vendo. Tá demorando. Prontinho. Criamos nosso sistema UML. Isso foi muito legal. Eu amei, eu amei. Isso foi muito legal. Eu adoro programar. Então, iniciando o sistema. Colocamos pessoa, nome Annabelle, que é a nossa cliente. Perfeito. Empregado, como vocês podem ver. Empregado, nome Eduardo. Prazer, né? Annabelle@outlook.com. Senha, não vou mostrar, né? Pelo amor de Deus. Aí, diferente do que outros, eu tinha colocado CPF. Esse aqui é a lógica que eu criei. É a mais longa que eu criei, porque eu coloquei coisa a mais do que os outros que eu já tinha feito. E eu gostei demais. E o pedido aqui, como vocês viram, número 50. Ele colocou entrega confirmada. Como não tinha erro, colocou em confirmada. Mas no final ele colocou cancelada, quer ver? Entrega confirmada. Boa, boa. Comigo é assim. Pra vender é fácil. Tô brincando. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado muito. Se quiserem esse código para praticar,
Se quiserem mais explicações mais óbvias, se acharem que foi ruim minha explicação, acharem que, não, muito fraca, faltou base, faltou... Comente, eu preciso saber, tá bom? E não esquece de me inscrever no canal, se inscrever no meu canal do YouTube, me seguir no TikTok e no Instagram, que eu vou postar isso aí lá também, tá bom?